Fala galera, eu sou o José do PET-EL FMG e neste vídeo nós continuaremos falando sobre simulações, especificamente sobre análise em frequência. A análise em frequência é extremamente importante porque ela vai informar para a gente a magnitude e a fase de algum sinal específico do circuito em função da frequência. Para exemplificá-la, nós vamos utilizar o mesmo circuito do vídeo passado, um filtro passa-baixas, porém com uma pequena diferença. O tipo de sinal fornecido pela fonte vai ser um pouco diferente. Essas funções que a gente viu nos vídeos anteriores, elas são específicas para análises transientes. Ou seja, para análises em função do tempo. Quando a gente quer fazer uma análise em frequência, a gente precisa usar essa seção da janela, a seção Small Signal AC Analysis. A primeira caixinha representa a amplitude do sinal e a segunda representa a fase. Eu vou simplesmente fazer um sinal com amplitude de 1 e fase nula, e vou dar OK. Vou só mover essa caixa de texto um pouco para cima. E agora nós podemos fazer a análise em frequência. Para isso, aperte o botão Run da barra de tarefas, clique na segunda aba AC Analysis e agora é necessário fazer o ajuste dos parâmetros. O primeiro deles é o tipo de varredura. Quando a gente quer analisar uma faixa muito grande de frequência, é bastante comum utilizar os tipos Octave e Decade porque eles são escalas logarítmicas, facilitando a visualização de faixas de frequência muito extensas. Mas para esse exemplo eu vou usar o tipo linear porque a faixa de frequência que a gente vai utilizar não é muito extensa. Na caixa número de pontos eu costumo escolher 100 e depois nós temos a frequência de início e a frequência de parada. Como eu falei, a faixa que a gente vai usar como exemplo não é muito extensa. Nós vamos começar em 1K Hz e pararemos em 10K Hz. Agora basta dar OK. No eixo horizontal da janela gráfica, vocês percebem que está representado a faixa de frequências que a gente selecionou na janela anterior. E agora basta que você clique em alguma curva do circuito para visualizar a sua resposta em frequência. Para este exemplo específico, nós queremos saber a impedância vista pelos terminais da fonte de tensão. Bom, pela fórmula que está sendo mostrada na tela, vocês podem ver que a impedância vai ser obtida se eu pegar a tensão da fonte e dividir pela corrente que passa pelo circuito. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou medir a tensão. E antes de prosseguir, eu vou comentar duas coisas. A primeira é que aqui nós temos duas curvas. A curva contínua representa a este lado aqui do gráfico e é a magnitude do sinal. Já a linha tracejada corresponde a este lado aqui do gráfico e é a fase do sinal. A outra coisa é que a magnitude neste caso está dada em decibel. E daqui a pouco, quando a gente fizer a impedância vista pelos terminais da fonte, nós veremos como mudar essa unidade de medida. Então, para eu ver a curva da impedância, eu vou clicar com o botão direito sobre o nome da curva e vai aparecer essa janela aqui. Nessa caixa de texto, eu posso digitar qualquer expressão para que a curva correspondente à expressão apareça no gráfico. Como a gente viu, a impedância é a tensão nos terminais da fonte dividida pela corrente que passa por ela. Então aqui eu já tenho a tensão nos seus terminais, eu vou dividir pela corrente. Então eu vou fazer barra e digitar a expressão correspondente à corrente, que é I, parêntese, o nome da fonte, que é V1. Fecha parêntese. Se eu quiser mudar a cor, eu posso mudar aqui e eu vou apertar OK. Pronto, agora a gente tem a curva da impedância vista pelos terminais da fonte de tensão. Lembrando que agora a gente pode mudar essa unidade para ohm, que é a unidade de impedância. Eu vou apertar com o botão direito sobre essa escala. E aqui onde está decibel, eu vou colocar linear. Agora, a escala que a gente tem é em ohm, a escala para impedância. E a fase aqui, como vocês podem ver, é dada em graus. E eu posso usar o cursor do gráfico para ver tanto a magnitude quanto a fase em qualquer região do gráfico. Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre análise em frequência. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe. Um grande abraço para todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.